Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu tenho um convidado falando direto das Minas Gerais, Marco Aurélio Castelli, sócio-diretor comercial e trader da Agrobom. O Marco Aurélio, assim como eu, é técnico em agropecuária. E aí, Marco Aurélio, como é que você está? Boa tarde, Divino. É um prazer estar aqui contigo, né? Um companheiro de profissão, né? Estávamos aqui relembrando os tempos de colégio agrícola, né? E é um prazer muito Você foi grande. capa gato também ou não? Oi? Lá chamava de capa gato também ou não? É, agriculino, capagato, e aí vai, entendeu? Você estudou onde? Qual a escola? Eu formei em Campo Mourão, Colégio Agrícola de Campo Mourão, 1992. Campo Mourão, né? Você ainda tinha trote ou não? Nossa Senhora, viu? Eu medi muito quarto com palitinho lá, viu? Cara, os anos passaram, Isso é o mas que a os gente trotes... pode falar, né? Os anos passaram, mas os trotes não mudaram. Me conta uma Exatamente. coisa, você fica sediado onde? Nós estamos sediados em Bom Jesus da Penha, Minas Gerais. Bom Jesus da Penha. Agrobom de Bom Jesus da Penha, Minas Gerais, tem alguma coisa a ver com a Agrobom de Goiás ou não? Nós só somos xará, vamos dizer assim, né? A empresa Agrobom aqui em Bom Jesus foi fundada em 2004 e na época nós demos o nome de Agrobom justamente por estar fundada em Bom Jesus da Penha, né? Coincidentemente, né, eu acho que mais ou menos na mesma época, o Daniel, que é o dono da outra empresa, que eu conheço também, fundou a Agrobom lá em Goiás, com o nome também, né, fazendo homenagem à cidade de Bom Jesus do Goiás e Agrobom. Estamos aí agora, né? Duas Agrobom, uma do Goiás e a do Minas Gerais, porém, cada um com seu caminho traçado, né? Independente. Bacana. Me conta uma coisa, o clima em Minas Gerais, ultimamente, como é que tá aí na região que você está? Quais cidades tem próximas aí de onde você está? Nós estamos o polo mais produtor aqui, nós estamos a 40 quilômetros de Passos, nós temos a região de Alfenas, que está a 120 quilômetros daqui, Guaxupé, que está a 45 quilômetros daqui, São Sebastião do Paraíso. Então, nós estamos na zona de transição aqui entre o sul e o sudoeste de Minas, né? A região Delfinópolis, um pouco para cima, nós estamos aqui a 60 quilômetros da Serra da Canastra. Depois você vai subindo aqui sentido Belo Horizonte, temos Piuí, Formiga, né? E mais ao sul, aí já vem Três Corações, Lavras, a região de Madre de Deus também, que é uma região que tem um potencial produtivo muito grande também, significativo no sul de Minas. Serra da Canastra eu já estive aí comendo uns queijos, visitando aí umas cachoeiras, tem uns lugares bonitos. Onde você está, tem mais café ou mais milho? Na região onde nós estamos aqui, Bom Jesus, a sede da empresa é mais café. Nós estamos do lado de Nova Resende, né? É uma micro-região aqui, que nós estamos a 1.100 metros de altitude, de média. Então, a predominância do café, porém, nas áreas onde não há a condição adequada, né, para a implantação das lavouras de café, devido ao risco de geada e daí por diante, é aproveitado para a plantação de milho no começo, lá em 2004, quando a gente veio para cá, mas agora a soja também predomina aqui na região. Agora você vai para a região já de Passos, essas outras regiões, aí a predominância é de cereais, porque já é uma região mais baixa, né? Então é mais propício realmente, até Passos tem uma usina de cana, então tem uma diversificação muito grande. Bom, eu volto lá na pergunta que eu comecei a fazer aquela hora. O clima aqui ajudou demais na conta. O pessoal feliz, satisfeito, alegre, saltitante. E aí? Olha, nós tivemos agora, nos últimos 30 dias, na realidade 40 dias, né? Porque há uns 5, 6 dias atrás aí começou a voltar um pouco das chuvas, mas nós tivemos regiões aqui que teve de 30 a 40 dias sem chuva, certo? Agora no final de ciclo. Posso dizer que, pelo menos nessa área toda aqui da região sul de Minas, uma parte do estado de São Paulo aí, né, a divisa aqui com o estado de Minas, e subindo a região aí do Alto Paranaíba, chegando até Coromandel, que é uma região que nós iniciamos a atuação esse ano, que está também sofrendo essa mesma condição climática, né, de essa falta de chuva agora no final de ciclo da plantação. Nós aqui estávamos igual vocês aí, né? Todo mundo saltitante, muito feliz, lavoura vindo a mil maravilha,
Quando chegou agora, na hora de entregar mesmo, né, na hora de começar a colher o fruto, no final, fase final de enchimento de grão, fomos surpreendidos com essa condição climática que não estava nem nas previsões aí dos institutos, né? Então, foi meio que surpresa mesmo para nós acontecer isso agora nesse momento. O nome disso é agronegócio, né, meu amigo? A caixinha de surpresa. Né? Exatamente. Você nunca tem. Agronegócio é totalmente diferente da matemática. Não é um negócio exato, né? Ô, Divino, nós estávamos comentando aqui, hoje eu tive a visita de amigos aqui do estado de São Paulo, que atuam nessa área também com a gente já há longos anos, até muito mais tempo do que eu. Eu falei, não existe até hoje, já são de comercialização de armazém, já são 25 safras, né? Mas dentro do agronegócio já são 30 safras que eu pude participar. E não existe uma safra igual a outra. Cada ano é uma situação diferente, é um problema diferente. Eu falo, cada ano é um pepino diferente para a gente descascar. Então, não existe. Até hoje, você pode perguntar aí que você vai ver que todo mundo vai dizer a mesma coisa. Aí você pega o caboclo que está ganhando dinheiro aqui com café, por exemplo, aí o outro da soja ali já está com preço ruim. Aí, de repente, o preço do café fica ruim, ou o preço do café fica bom e ninguém tem café para vender. Não, cara, é um negócio esquisito. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, um assunto interessante que você falou e que você tocou, né? Café, que a nossa região é predominância aqui, né? Para chegar nesse nível, mas por que chegou? Porque houve uma tempestade perfeita, né? Quebra de safra, não tem... E se você for ver, né, aqueles produtores que têm café para vender nesse nível de preço são muito poucos. Então, assim, aproveitar mesmo esse mercado, para quem está na área da produção, é mínimo. As pessoas que vão conseguir aproveitar. E se tiver também para vender, é o quê? Uma partezinha muito pequena da sua produção, porque o resto já teve que vender lá atrás para poder pagar a conta, né, e tocar a atividade. Então, a participação é pequena. A esperança sempre é para a próxima, né? Para que na próxima cultura tenha produção e consiga manter o preço, né? Para poder participar do mercado. Eu estava conversando com o produtor de café de São Paulo esses dias, eu falei, nossa, então a partir da próxima safra agora você ganha dinheiro. Eu falei, não, já está tudo vendido. O mercado de café é um pouco diferente do mercado de soja, né? A gente está se familiarizando depois que veio para cá, mas trabalha um pouco mais alongado, por ser uma cultura perene, né? Então, pessoalmente, 1 ano, 2 anos, 3 anos para frente, né? Então, tem cara que está entregando café que vendeu há 3 anos atrás aí a R$800, R$500, R$1.000, sei lá. Então, é difícil de acertar, viu? Não é fácil, não. Meu amigo, vamos me falar uma coisa. Diante desse clima aí, dessa coisa toda que ficou agora, com esse clima inesperado, o que o pessoal está falando? O pessoal vai perder muito, não vai? Como é que tá? Olha, nós tivemos 2 momentos de percas aqui, Divino. No primeiro momento, assim, vamos fazer a comparação correta, né? Eu entendo que aquele potencial produtivo que estava demonstrando nas áreas, né? Inicialmente a gente teve uma perca aí de 6%. Comparado, de 6% a 10%. Comparado com o que foi o ano passado, as produções, as produtividades estão mais ou menos em linha. Só que ela tinha um potencial produtivo muito melhor por conta desse clima que nós comentamos, que estava uma maravilha aí até agora na véspera da colheita, né? Porém, quando entrou esse período de seca, e não só de seca, mas também de um clima, uma temperatura muito alta, isso fez com que a planta chegasse muito rápido, e fora do padrão natural que a gente acompanha, né, nos anos anteriores. Então, o produtor que dessecou a área, que geralmente falava assim, não, eu daqui 7 dias eu vou entrar colhendo, ele dessecou, foi monitorando, com 3 ele teve que entrar, e assim, a perca de umidade foi tão drástica que se colheu a área aqui, eu até comentando com esses amigos aqui, falei de 6% de umidade, algo que eu nunca vi na minha vida. Né? Você vê que soja, o ideal, o ponto de equilíbrio de colheita é 14 graus, né, para você não ter nenhum tipo nem de desconto, mas também não de perca, né? Então de 14 para 6, né? Você tem aí 8%, se for aplicar uma taxa de convergência aí, que 1,15 aí, né, por grau, que a gente considera no desconto, você tem quase 10% de perca. Então a soja que produziu bem aí 80 sacos, podia estar produzindo 88, né? Então esse foi o primeiro impacto. E aí agora no final, né, aquelas áreas ainda que estavam na fase de maturação,
Lógico que tem regiões diferentes, né? Para você ter uma ideia, nós estamos aqui a 40 quilômetros de Alpinópolis, 50 quilômetros de Alpinópolis, não, desculpa, 30 quilômetros de Alpinópolis, né? 50 de Passos, mais Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, eles estão na mesma vertente, que estão na margem do Rio Grande, ali na área mais baixa, né? Nós temos armazém lá em Alpinópolis, né? Recebemos produto lá, e lá a colheita saiu mais cedo. Então, esse pessoal conseguiu ir lá, pelo clima ser mais quente, as áreas conseguem também, né, ser plantadas um pouco mais cedo, elas têm o ciclo mais curto, então ela sofreu menos. Conseguiram passar um pouquinho mais ileso nos prejuízos. Agora, essa região nossa aqui, que é na altitude, onde a gente tem um ciclo mais longo, que se planta um pouquinho mais atrasado, que está pegando essa fase final, além da perca na umidade, que continua esse problema também, nós estamos tendo perca também por causa de abortamento de vagem, diminuição do tamanho de grão. Então, a perca aqui é de 15 a 20 sacos por hectare que nós estamos estimando. Já aconteceu isso nessas culturas que estão sendo colhidas agora. Então, nós estamos aqui do meio para o fim, vamos dizer assim, que 50%, 60% da área colhida. Vamos ver como é que vai ser o resultado para frente. E aí vai tendo as suas diferenciações aí de área para área, de região para região, de tecnologia para tecnologia, e aí vai, né? Ô, Marco, qual que é o perfil do produtor que vocês têm aí na região? Aqui na nossa região é perfil de pequenos e médios produtores, né? Pra você ter uma ideia, acho que a área média aqui da região nossa de atuação é de 300 hectares por produtor. O produtor que planta aqui 2.000 hectares é considerado um produtor muito grande para a nossa região, né? Então, a média são de pequenos e médios produtores. Tá. Bom, para esse pessoal, eu imagino que a situação fique pior ainda, então, né? Com certeza. O pequeno produtor ele fica restrito a certas como ferramentas aí de mercado, né, que ajudam a mitigar esses riscos aí, né? Então ele acaba sofrendo um pouco mais, apesar, né, assim, se você for olhar aquele produtor que é produtor único e exclusivamente de cereais, ele está sofrendo e vai sofrer porque já vem vindo de anos não com problema climático, né, mas a gente está naquele momento em que nós temos ainda custos muito altos pelo reflexo que nós tivemos lá desse aumento de custo na época da pandemia, né, que fez soja bater 180, 200 reais, o custo acompanhou, agora o preço baixou, porém o custo continua nas alturas, começando a declinar. Então, essa diferenciação, né, vem fazendo o produtor trabalhar muito apertado aí nos últimos anos. De novo, né, aquele preço de soja lá, poucos se favoreceram com aqueles níveis de preço que soja foi lá no passado, né? Aqueles que conseguiram, que tinha políticas de caixa, né? Aquele mais capitalizado, né, que já tem um perfil um pouco diferente, um perfil, vamos dizer assim, mais empresarial, né, de condução da agricultura, ele conseguiu participar, mas o pequeno é difícil dele conseguir, porque ele tem que vender, ele precisa de recursos, ele precisa, né, tem dificuldade de acesso ao financiamento. Então, isso já vem trazendo umas sequelas de longos anos, né? E aquele ano também, né, um ano de vacas gordas, né, isso estimula, às vezes, o produtor a avançar um pouco mais em investimento, né, investimento de máquinas. A tal da alavancagem, né? Exatamente, né? O produtor acredita, né? Ele vem aquela força da demanda, né? Falando, ó, planta que nós estamos aqui, nós precisamos, temos que fazer, e o produtor, né, ele está aqui para fazer isso mesmo, é para plantar, para produzir, para vender, né? E às vezes, numa situação dessa, acaba sendo pego de surpresa agora, porque não conseguiu fazer uma programação, né, para se redear, né, para se proteger desse tipo de situação, de oscilação. E aí vem um monte de outras coisas atrás aí, né, que são os problemas nossos de Brasil aí, que eu acho que nós vamos abordar aí durante a nossa conversa. O rio, ele sempre vai para o mar, não tem jeito, né? Pequeno sempre vai. E aí, o grande, pelo seu tamanho, né, ele tem um poder de barganha maior, né? Ele vai conseguir um alongamento aqui, vai conseguir um ajuste lá, né, vai conseguir de novo um crédito ali, porque as pessoas querem preservar, porque se ele tombar, vamos dizer assim, né, o estrago é grande. Perto do pequeno, que se tombar, tipo assim, né, para o mercado, não vai fazer diferença. Né? Fica só esperando até para um outro grande vir e abocanhar. Infelizmente, o mercado funciona assim, né? Não estou dizendo que é certo, que é errado, né? Eu acho que cada um tem que saber o seu tamanho, saber da sua dificuldade
e criar um ambiente para se proteger disso, né? Então, de novo, não estou aqui para fazer julgamento, é só Para julgar, para a né? gente fazer uma análise. Isso. Eu falo que o produtor, Marco, eu acho que eu acho que não tem profissão que a pessoa tem mais fé do que o produtor rural, viu? Eu lembrei de uma frase agora que usaram lá atrás, eu acho que não é de seu tempo, não. Teve uma época que o slogan era o seguinte: plante que o João garante. Eu João escutava meu pai falar isso. garante nada. Não garante nada, infelizmente. Viu? Só que hoje, viu, Divino, o problema é que o slogan não é esse, né? Mas as notícias e as coisas acontecem quase com o mesmo perfil, né? Pode plantar que nós estamos aqui, nós vamos consumir, a demanda só cresce, parará, parará, daqui a um tempo vai ser não sei quantos bilhões, né? Então a gente tem que tomar cuidado, sabe, com esse tipo de informação. Não vou dizer que é uma informação errônea, né, que ela é plantada, mas ela não acontece assim, né, de forma tão mágica, né? Então a Não, gente não acontece, precisa, não. precisa ter cuidado, precisa saber o que está fazendo, né? Depois o caboclo ainda chega e fala assim: quem foi o pilantra que subiu o preço do ovo? Né? Ainda tem esse negócio aí. Exatamente, né? Eu conversei esses dias aí, o pessoal falou, gente, o ovo está caro por quê? Né? Por que ele está caro? Porque os insumos estão caros, porque para produzir é caro, porque nós aqui como país, nós somos pobres perante o mercado mundial. O Sim. nosso produto aqui, né, nossa soja, nosso milho, nossa carne, para o mercado de exportação, ele é barato. Né? Então, assim, vamos proibir, vamos taxar a exportação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Rapaz, o consumidor lá de fora vai continuar comprando, vai continuar faltando, entendeu? E vai piorar ainda mais a situação. Então, o que você tem que fazer? Né? Com uma situação dessa, você tem que aumentar a demanda, né? Não restringir ela, né? Tem que atuar lá na base, né? O que está fazendo o ovo ficar caro. Eu acho que o problema não está no setor produtivo, né? Está em outros lugares. Né? É verdade. Como é que ficou a janela de plantio de milho aí, com essa chuva atrapalhou bastante, né? Aquele início foi muito bom ainda, o pessoal ainda tinha umidade no solo quando iniciou a colheita das primeiras sojas, apesar de ter aberto aquela condição seca, mas tinha umidade no solo, então o pessoal colheu e entrou plantando a soja, porque cada dia que passa na janela de milho a gente sabe que é perca de produtividade lá na frente, né? Se você não aproveitar. Então o pessoal entrou plantando, porém essas áreas que sofreram, tem muita área com percas significativas, e aí fica aquele dilema, né? O produtor deixa, replanta, sabe? E para milho não tem muito o que fazer, vai deixar lá e vai ver o que acontece, né? Ver se tem uma recuperação, se o clima melhora alguma coisa. Mas aí houve uma interrupção, né? Ele plantou-se esse primeiro, essas áreas estão bem prejudicadas, com falha de germinação, outras com germinação muito disparelha. E agora, com essas previsões que a gente tinha de chuva, aquele produtor que já estava com o seu programa feito, que já tinha comprado as sementes, todos os defensivos, ele teve que se arriscar, né? Porque senão não tem como devolver. Ficar com isso para a próxima safra também, você vai perder, porque semente você vai perder vigor, os produtos vencem, né? Aí é um problema você ficar com isso armazenado. Então o pessoal teve que arriscar, e meteu a cara, estão plantando, estão fazendo, né? E temos que ver agora como é que vai ser a cena dos próximos capítulos se tratando de clima, né? Ver se esse gap que nós tivemos de chuva agora, se consegue ter um prolongamento dessa chuva aí para frente. Se acontecer isso, pode ser que ainda ficamos só nos arranhões aí, né, para essa segunda fase aí, a gente ainda consiga ter uma produtividade que não vai ser a produtividade ideal, nem perto do que foi o ano passado, mas vai ser uma produtividade aí que vai dar aí para o produtor, pelo menos, pagar suas contas, porque também, por conta dessa condição que não está acontecendo só aqui, né, mas Paraná está com problema de safrinha, Mato Grosso do Sul, uma parte também, a região do Triângulo aí, que é uma região também que tem uma produção muito boa de safrinha, todos estão tendo problema. Então, já vai ter uma diminuição de oferta lá na frente e o mercado de milho está muito competitivo, né? Está muito demandado esses dias, né? Eu acho que houve na minha avaliação, uma previsão equivocada de demanda interna para o consumo de milho no Brasil,
né, que foi feito lá atrás. Se consumiu muito mais aquilo que estava previsto, e agora nós estamos num momento de escassez. De novo, quem tem produto na mão, que são poucos, estão vendendo bem. Eu tenho acompanhado que está havendo uma mudança na dinâmica do mercado de milho a nível de Brasil, né? Com essas implantações, essas usinas de etanol, o mercado de milho está se posicionando de forma diferente. Antigamente, por exemplo, essa região nossa aqui, que é a região de Minas, que é uma região que é produtora, mas também uma forte consumidora, que abastece outras regiões, como o sul de Minas, a região do Rio de Janeiro, que são regiões que têm consumo, mas não têm produção, o Espírito Santo, né? O próprio Campinas, a região aqui também, ela também se serve do produto aqui da nossa região. Quando o produto daqui ficava caro, esse consumidor tinha a oportunidade de buscar no Mato Grosso, no Goiás, nas regiões, para ter uma equalização do mercado, certo? Hoje ele já não está conseguindo fazer isso mais. Por quê? As usinas estão consumindo tudo, né? Exatamente, ele está brigando com as usinas, que a usina tem que manter porque só é viável uma usina de etanol nessa região se ele tiver o produto lá no pé dele. Isso. Né, para poder, e a usina funciona 365 dias no ano. Então, eles não podem deixar faltar produto dentro da usina. Então, isso para o mercado de milho, que é um mercado, na minha visão, muito amador ainda, né, anteriormente, mercado interno ainda, assim, até pelo perfil, né, porque você tem até grandes empresas, tanto para originação na exportação, mas como pequeno consumidor, aquele granjeiro que consome aí 40, 50, 100 sacos de milho por semana, né? Então você tem uma amplitude, né, com perfis totalmente diferentes. Isso trazia essa diferenciação em um mercado não tão profissional como o mercado de soja. Soja ou é para a indústria, que vai virar farelo e óleo, ou é para exportação. Você não pega a soja natura e você não faz nada com ela se não for essas duas coisas. Então, esse mercado aí mais informal, para a soja, ele não existe. Então, essa mudança é favorável. E você sabe qual que é uma informação que a população não tem? É que isso vai impactar também no preço da proteína animal. Do frango, do suíno, né? Exatamente. Porque, assim, o mercado como um todo, Divino, ele tem uma competição entre produção de energia, né? O petróleo, né? Petróleo vai virar energia, né? A gente fala energia, só pensa em energia elétrica, né? Mas energia é tudo aquilo que vai fazer algo se movimentar, seja elétrico, seja eólico, seja de qualquer outra forma, né? Então, há uma disputa entre esses dois mercados, né? Hoje, por exemplo, o que está sustentando muito bem o mercado de soja dentro do Brasil e com a ampliação de usinas de esmagamento de soja é a questão do biodiesel, né? Que está sendo muito viável, porque a adição do biodiesel no diesel, né, que saiu de B12 em março do ano passado para B14, é a previsão aí para B15, e agora nos próximos aí, então uma discussão, não sabe se vai, se não vai, né? Isso aí entra a discussão governamental, mas que dentro do programa a longo prazo, até 2030, chegar a 20%, isso é uma demanda muito grande para o mercado de soja, na produção de óleo de soja, que é o que tem mais fácil de se produzir, né? O que é mais acessível para fazer. Então, isso vai mudando a certa dinâmica do mercado. Por um lado, né, essa questão, especificamente no farelo e na produção de etanol, nós vamos ter o DDG e nós vamos ter o farelo, que se o combustível subir bastante a demanda, esse subproduto ele diminui também o custo. E aí aquela ideia que poderia fazer o preço aumentar, faz ao contrário, faz o preço diminuir, porque a oferta dele vai ser muito grande. Você pega a soja, 80% dela, né, do subproduto, 20% é óleo, 80% é farelo. DDG eu não sei qual que é a relação, né? Eu não me aprofundei não, mas deve ser perto disso aí também, tá? O que sobra. Então, você vai ter uma oferta maior. Então, isso é favorável, né, para quem está no consumo aí de subprodutos como o farelo e o DDG, né? E uma outra questão é que os asiáticos estão melhorando de vida, né? E estão consumindo mais, né? Não só os asiáticos, como alguns países africanos também, né? Exatamente. Esse aumento de demanda, eu acredito que ele é ascendente, né? Porque são duas correlações aí, né? Uma é a correlação do aumento de população. Então, quanto mais gente, tem que ter mais comida. É inevitável isso, né? Mas o que é mais, eu acho que tem mais impacto disso, na verdade, é o acesso, né? Porque hoje se fala muito, né? A gente, infelizmente, e eu acho que isso podia ser muito bem trabalhado para mudar, apesar
né, da quantidade de alimento que se produz no mundo, há muita gente passando fome. Não porque não existe o alimento, é porque economicamente ele não tem acesso, né, não tem poder aquisitivo para ter acesso a isso. Então, essa mudança, né, desse perfil para o asiático, onde ele começa a consumir mais proteína, isso é natural. Vamos pegar nós aqui, né, no tempo de Agriculino, o que nós fazia, rapaz? Só comia ovo, não tinha dinheiro para comer outra coisa, né? Rapaz, Agora você já faz um churrasquinho. Hoje você faz um churrasquinho todo esse fim de semana, né? Sobrando uma beiradinha, né? Nós tinha que pegar o dinheiro da passagem, pegar carona para sobrar o dinheiro da passagem para beber umas pingas o fim de semana. Você pega a turma minha lá, até hoje, todo mundo tem trauma de feijão guandu. Acabou a boia, a turma ficou 2 meses comendo feijão guandu. Nós não era diferente, nós era canjiquinha. Eu não posso nem ver canjiquinha com como é que era? Com carcaça de frango, só para dar uma cor e um gosto. Ah, pelo amor de Deus. Mas a dinâmica é essa, entendeu, cara? Vai mudando, né? A pessoa vai tendo, exemplo, você vai consumir, né, bebida. Se você tiver poder aquisitivo, você vai consumir vai querer ter um padrão melhor, né? Uhum. E irrigação, o papel da irrigação. Você acha que a irrigação pode ser utilizada como um fator de mitigação dessas questões aí? Quer dizer, lógico, é caro, tem que ter outorga, uma série de questões, mas como é que você vê o papel da irrigação? Eu acho que sim, que a irrigação é um caminho muito viável. Lógico que é uma discussão grande por questões, né, essas questões ambientais. Lógico que eu tenho uma percepção com relação a isso, né, que eu acho que o pessoal fala muito, né, às vezes aquelas narrativas muito bobas, porque vai acabar a água no mundo. A água no mundo não vai acabar, ela não vai para a atmosfera, não vai embora, ela está aqui. Ela pode estar numa condição não apropriada para o consumo, pode estar lá no mar, pode estar em outro lugar, mas ela está aí, né? Então, eu acho assim que, na minha visão, o que precisa é se adequar a técnicas, né, para o melhor aproveitamento né, do tipo de água. Eu vou dar um exemplo uma pequena evolução que aconteceu há pouco tempo. Antigamente, aquela pessoa que precisava de uma outorga de água para botar um pivô, ele ia lá, conseguia a outorga, botava uma bomba lá no rio, do rio direto para o pivô dele, precisava de água, ele ligava, desligava. Hoje você anda pelo Cerrado, você vê reservatórios imensos, né, para poder reservar água de chuva, porque aí a captação ela é sequencial e ela é segregada, ela não é pontual. Na hora que você põe uma bomba lá com um cano desse tamanho na boca do rio, é lógico que quem estiver para baixo vai sentir a diferença. Sim. Porque a água tem uma constância, né? Na época da chuva ela vai ter volume maior, porque é natural. Na época da seca ela vai diminuir, porque é natural. Então, se o cara tiver uma constância, se a gente souber reservar, se puder aproveitar, eu acho que é o caminho. E outra, veja só, se você tira... Como que eu entendo? Eu não sou especialista nisso não, viu, o Divino, mas tem coisa que é lógica, né? É lógico. Como é que se abastece o lençol freático? Através da chuva. Choveu, infiltrou, abasteceu o lençol freático, depois vai se distribuir. Se eu estou num lugar que eu vou lá no lençol freático, pego essa água, põe aqui em cima de novo, no pivô e joga ela para baixo, eu estou num momento cíclico, eu não estou tirando ela do lugar. Na verdade, eu estou voltando ela para o sistema, porque ela vai infiltrar de novo, aproveita, entendeu? Então, talvez, né, às vezes tem coisa que para mim é meio lógico, né? Aí vem essa discussão que, porque está gastando, gente, é do sistema, ele vai voltar e tá no sistema, né? Eu vou falar igual a minha esposa fala para mim de vez em quando brincando, ela fala assim, tem muita gente que não lê o livro de lógica. Então, ele não entende de lógica. Sabe, assim, ó, tem umas coisas que eu fico me perguntando, sabe? Eu digo assim, a gente que é da roça, né? Eu faço, a gente é butinudo, né? Faz uma coisa que o pensamento, né? E a sabedoria popular, acho que ela tem uma história, né? E ela precisa ser respeitada. Lógico. Eu vou te fazer uma pergunta, né? Por exemplo, o pessoal fala assim, porque a floresta tem interferência no clima. Como que vai nascer uma floresta se não tiver água? Quem que veio primeiro? Veio a chuva ou a floresta? Você tem um vaso lá que é só areia, que não tem nada. Entendeu? Você põe uma semente lá. Se tiver água, vai nascer alguma coisa?
Aí entra a questão dos oceanos, né? Influência dos oceanos e tal. Entendeu? Então, assim, lógico que ela tem alguma interferência, mas depois que o ciclo da própria Terra já está instalado. Primeiro choveu lá no lugar, né? Porque isso é formação geológica, né? Tem uma explicação por que chove na Amazônia tanto, né? A barreira, por causa dos ventos elíseos, não sei se é esse mesmo, que bate na Cordilheira dos Andes, concentra a umidade ali. Então, assim, pode ser que daqui não sei quantos anos atrás, pode ser não, que era, aquilo ali era um deserto. Formação geológica, hoje chove. Então, tendo mata ou não tendo mata, vai chover, você entendeu? Não tem jeito de mudar isso. Deixa eu perguntar um trem para você aqui. O que você acha que o produtor aprendeu com todos esses problemas que a gente teve aí nas últimas safras? Porque esse dia eu entrevistei uma produtora rural de 92 anos de idade, e ela falou, na minha época, quando eu era novinha, o pessoal plantava arroz aqui, aí depois parar de plantar arroz, porque não chovia. Falei, mas esse negócio de problema climático não é só hoje, não? Ela falou, não, naquela época era desse jeito também, então já existia. Mas o que você acha? O pessoal conseguiu tirar alguma lição para os próximos plantios? Com certeza, viu? Com certeza, Divino. As lições, elas vão acontecendo ao longo do tempo. Eu acho que nós vamos entrar numa nova era da agricultura, né? Principalmente por a atuação aí dessa questão biológica. Eu lembro muito bem de um professor, sempre falo isso, eu tinha um professor, Abelegi Alves, na época, o Colégio Agrícola de Campo Mourão 8 quilômetros da cidade, é do lado de uma mata lá, nativa na época. Ele olhava para aquela mata e falava, gente, nós somos da agricultura, a gente tem que aprender com aquilo lá, ó. Você está vendo? Ninguém põe um quilo de adubo, não põe uma gota de veneno, nada, e está tudo lá funcionando, crescendo. Então, nós temos que copiar e temos que aprender com aquilo. Eu acho que esse é o caminho que a agricultura tá trilhando agora para frente, né? Com biológico, né? Com cobertura, já com uma técnica que veio lá, que foi a primeira revolução da agricultura, que foi o plantio direto. Isso. Então, assim, é uma série de coisas que nós vamos estar construindo ao longo do tempo, né, para poder mitigar cada vez mais esses riscos. Então, assim, cobertura de solo, melhor retenção de água, lógico que o desenvolvimento genético também, né, com culturas com maior resistência. Então, assim, eu acho que hoje o nível de conhecimento que se tem no mundo, né, perto do que se tinha 20 anos atrás, é muito elevado. Eu acho que são coisas que estão sendo reservadas, né, com determinado momento, né, para aquilo que for necessário, para aquilo que vai se construindo ao longo do tempo, mas eu acho que o produtor vem entendendo isso, né, nós aqui já viemos usando nos anos anteriores. É lógico que tudo é fase de adaptação, você tem que ir adequando, mas a gente vê que, assim, a médio e longo prazo não tem como sair disso. Né? O problema é que a gente vem às vezes, de uma ideia imediatista, né? Você faz agora e já quer ver o resultado, que é o que os produtos químicos aí, né? O remédio, né? No tempo nosso, a mãe dava chazinho, você ficava bebendo chá uma semana para sarar qualquer coisa, mas sarava, entendeu? Hoje não, você quer tomar um remédio hoje, vai ficar belezinha amanhã. Não sei se isso é adequado, né? A vida da gente tem que ter um processo, tem que ser mais devagar, entendeu? É o tempo, tá todo mundo sem tempo. Mas que prosa boa, gostei, viu? Acabou o nosso tempo, gostei demais da conta, obrigado, foi um privilégio conversar com você, viu? Estou à disposição, eu que te agradeço a oportunidade, sempre que tiver necessidade aí, que se sentir à vontade, eu estou aqui para a gente falar um pouco mais e botar a fofoca em dia. Bom, qualquer hora dessa eu vou tomar um café com você. Vai beber um café de gaúcho em Minas Gerais. Bom, Marco, abraço, até mais. Tá tudo de bom, Divino. Gente, que prosa, é igual eu falei pro Marco, né? Que prosa boa, viu? Trem bom é conversar com gente boa, viu? É aquele ditado que o pessoal fala, né? É perto dos bons que você fica melhor. É desse jeito que é o negócio. E eu conversei então, gente, com o Marco Aurélio Castelli, direto de Minas Gerais. Ele é sócio-diretor comercial e trader da Agrobom. E o homem é técnico agrícola lá dos tempos antigos, né, dos colégios agrícolas.
Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei aí para mim, compartilhe com outras pessoas, deixe também um comentário. Você foi agriculano também? Escreve para mim, eu fui agriculano, estudei em tal lugar na época tal. Eu quero saber de onde você está nos ouvindo, de onde você está nos assistindo, tá bom? E eu vou te pedir uma coisa que eu quase não peço para ninguém. Gente, se inscreva nesse canal. Para a gente crescer, você tem que se inscrever aqui, senão não vai ficar do mesmo tamanhozinho a vida inteira. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.